Orientação dos módulos. Bom, quando estamos falando de orientação dos módulos, nós estamos falando exatamente aí dos pontos cardeais, os quais nós escolhemos, ou então no qual o próprio telhado do cliente já está direcionado para a gente poder fazer a instalação. Geralmente, quando vamos fazer uma instalação solo, que é uma instalação mais ou menos desse tipo aqui, ó, onde todos os módulos eles ficam fixos numa estrutura que na verdade foi ali fixada no solo. Geralmente esse tipo de instalação nós podemos escolher qual a orientação que, no caso, para nós que estamos no hemisfério sul, devemos colocar o direcionado, no caso, aí para o norte. Porém, os telhados das residências, ou então dos comércios, eles já têm, muitas das vezes, a sua posição já pré-estabelecida e também com a sua inclinação pré-estabelecida. Porém, se houver condições de você estar orientando o seu cliente, por exemplo, se você for pegar aí um cliente que está construindo a estrutura e está, na verdade, buscando informações sobre energia solar, e no caso vai contratar você para poder fazer, no caso aí, vamos supor, essa intermediação entre o distribuidor e entre ele, que é o consumidor final, você deve orientá-lo a fazer, no caso, essa orientação desse módulo exatamente aí para o norte, para poder ter uma melhor eficiência. Bom, a variação dos módulos tem que levar em conta e otimizar referente aí à altura solar, visto que essa altura solar, ela varia ao longo do dia. Ou seja, quando o sol está nascendo, você pode parar para poder prestar atenção se você nunca observou, nós sabemos muito bem que lá na linha do horizonte o sol começa a se elevar. Isto significa que a altura solar ela vai se variar ao longo, no caso aí, de todo o dia. Bom, o sol atinge, no caso aí, sua altura solar máxima aproximadamente aí entre 11h30 ao meio-dia. Isto significa que os raios solares estão muito mais perpendiculares, no caso aí, ao plano da superfície terrestre. E, consequentemente, quanto maior a altura solar, menor albedo eu terei, ou seja, menor dissipação dessa radiação para a atmosfera. Levando em conta esse fenômeno e esse princípio, o módulo produzirá muito mais a partir do momento que a minha altura solar é máxima. Isto significa que, no caso nessa parte vermelha, que é o solstício de verão, nós podemos deixar o módulo um pouquinho mais inclinado, porque a altura solar no verão é muito maior para priorizar essa produção, no caso aí no verão. No caso aqui, se fosse no equinócio, seja no outono ou então na primavera, ele teria que ficar um pouquinho mais elevado, porque a altura solar é um pouquinho mais baixa. Em contrapartida, já no caso no inverno, onde o sol passa bem deitado, então teoricamente e praticamente nós teríamos que elevar um pouco mais esse módulo aí para poder potencializar ou priorizar essa produção, no caso aí no inverno. A quantidade de radiação solar que é captada numa superfície absortora terá a sua captação máxima quando este estiver totalmente perpendicular, no caso aí ao sentido da radiação. Por esse motivo, devemos sempre estar priorizando, quando necessário, colocar no caso aí os módulos bem posicionados para ter uma ótima produção e aproveitar o máximo possível essa radiação. Bom, aqui nós temos essa figura aqui que está nos mostrando exatamente aí a diferença entre a radiação que chega através da altura solar no inverno, que é muito mais baixa, e a radiação que é, na verdade, aí emitida no solstício de verão. Bom, o efeito fotovoltaico dos módulos é exatamente um fenômeno que ele utiliza a luz e a radiação para poder converter, no caso, essa luz e essa radiação em energia elétrica. A partir do momento que nós temos uma radiação incidente sobre o silício, que é o material principal aí, né? A principal matéria-prima que é utilizada para poder fazer, no caso aí, os módulos fotovoltaicos, a partir do momento que nós temos as partículas que vêm lá do espaço, chamadas fótons, se colidindo com os átomos do silício, o que acontece? Nós temos aí uma DDP e um deslocamento de elétrons quando, na verdade, temos uma carga conectada, no caso, a esse circuito. Bom, os módulos são feitos do material silício dopado com substâncias diferentes,
fazendo com que uma parte desse silício fique carregado com mais elétrons, enquanto a outra fica com deficiência de elétrons. Na camada N existe um excesso de elétrons, enquanto que na camada P existe uma deficiência de elétrons. Dessa forma, cria-se uma diferença de potencial entre, no caso, essas duas partes do módulo fotovoltaico, que é composta de polo positivo, como também de polo negativo. Dessa forma, consegue-se obter um produto tanto eficiente, como também um produto que não pese muito pelo material ao qual é confeccionado. E assim facilita por demais a instalação.